Levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostra que os atropelamentos são a segunda maior causa de morte nas estradas brasileiras, perdendo apenas para as colisões frontais. Mais de 6 mil pessoas morrem atropeladas todos os anos no país. Leis mais rigorosas podem diminuir o número de acidentes? O que você acha? O que você pode fazer para melhorar o trânsito? É a pergunta que eu faço hoje. Mande a sua opinião pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail que é com a palavra @rtve.pr.gov.br. Maria Helena, agora no intervalo a gente estava falando, como é que se chama? A questão das normas de circulação, né? É importante o que o Luiz comentou, mas é importante falar também que existem normas de circulação para o ciclista. E os acidentes... E para o pedestre também, sim, né? Também, mas o ciclista fica fragilizado e também porque não sabe que existem regras. O ciclista deve seguir a mesma orientação dos veículos. Então, ele é um veículo de propulsão humana, então deve seguir também as mesmas normas que são ditadas para os veículos, né? Então, é preciso que o ciclista saiba dessas regras também. Uhum. Aí entra um aspecto bem importante que tem a ver com o que eu estava propondo antes de pensarmos. Em que momento o ciclista vai ser informado, vai ser preparado, vai ter contato com essa norma que está lá no Código de Trânsito Brasileiro? Nós somos um povo que, infelizmente, não gostamos de ler. Sim. Tem um problema de analfabetismo funcional terrível no Brasil. Eu sei que eu estou sendo meio pessimista, mas é importante a gente ter consciência disso. 70% das pessoas que conseguem ler um texto não conseguem interpretá-lo. Quanto mais a letra da lei, cuja redação, às vezes, é motivo de discussão, inclusive, dentre os doutos, né? Os próprios advogados, às vezes, entram em controvérsia. Quanto mais o cidadão, o leigo. O Luiz falou há pouco que tem ciclistas que também têm comportamento inadequado. Sim. Talvez por não saber, talvez por não perceber, que é a tese que eu defendo, não percebe que aquilo é perigoso. Então, nós temos vários acidentes que, quando são desconstruídos, quando se vai analisar por que aconteceu esse acidente, você vai descobrir coisas surpreendentes, como, por exemplo, puxa, o carro subiu na calçada e atropelou quem estava no ponto de ônibus. Vai ver que ele fez isso porque um pedestre atravessou a rua sem olhar para os lados. Quem é que ensina a atravessar a rua? Nós vivemos uma época em que os pais encaram a escola como um estacionamento de filho. Quem é que ensina o seu filho? Com quem você aprendeu a atravessar a rua? Isso é básico e nós cometemos o crime no Brasil, e infelizmente é um problema da educação, de considerar que o básico é tão simples que não tem importância. Não precisa ser falado. Ninguém precisa cuidar. Isso é básico, isso todo mundo deve saber. E a questão do pedestre e do ciclista, eles não passam. Quer dizer, se o motorista, né, foi habilitado, passou por uma escola onde recebeu informações, ele comete erros e infrações. Imagine-se um ciclista e o pedestre que não necessariamente tenham passado, né? Todo motorista é pedestre, mas nem todo pedestre é motorista. Quer dizer, ele não recebeu essas informações. Então, de alguma forma, essa educação, essa informação tem que chegar para ele. Por isso que citei que a informação é essencial. E essa informação se dá através de um trabalho educativo, de uma ação muito grande educativa para que se chegue a todo cidadão. Independente de se ele possa ir a um CFC, um Centro de Formação de Condutor ou não. Então, o cidadão que não vai a um centro de formação e não vai se habilitar como condutor de veículo motorizado, ele precisa dessa informação também, né? Como um ciclista, para saber que ele tem normas de circulação, o pedestre também tem, a criança também. Vocês estavam falando que, por exemplo, tanto ciclistas quanto pedestres devem andar sempre na mão da via, isso? Porque às vezes a gente vê muita gente... Não. Pedestre não. Não, o ciclista que não sim. Tem calçada. O ciclista sim, né? O ciclista anda sempre na mão. Sempre na mão dos veículos. E quando ele está desmontado, ele é equiparado a um pedestre, né? Ele não pode circular nas calçadas quando está pedalando. Ele tem que empurrar a bicicleta e ele aí é considerado um pedestre, né? Ele não é um ciclista. Então, existem normas, existem regras para que ele possa também utilizar a bicicleta, senão ele se coloca em risco e coloca os demais em risco. Por que as pessoas às vezes pensam que
ir na contramão dos carros é mais seguro? Talvez pela percepção de ver o deslocamento, a movimentação. Mas, na verdade, essa é uma ideia errônea, né? Porque é justamente o contrário. Existe a mão certa de direção justamente para você ter uma percepção de todos estarem no mesmo caminho e ter uma noção de distância, de equilíbrio, de distância, de percepção nesse sentido. Se um veículo vai cruzar uma preferencial, ele tem certeza que só vem veículo num sentido. Se vem um ciclista do outro lado, ele não vai olhar. Comumente acha que tem que andar na contramão, o motorista não vai olhar para lá porque ele sabe que só vem carros daqui. Os veículos devem vir daqui, né? Até mesmo porque se esse ciclista, de repente, quiser fazer algum tipo de sinalização para mudar de faixa ou atravessar a via até mesmo, ele vindo de frente, vai ficar difícil esse tipo de sinalização, né? Se ele estiver na mesma direção e sinalizar, automaticamente o condutor vai se ater para si, vai ser chamado a sua atenção para que ele possa fazer isso daí. E é um princípio da lei da física básico que se você bater a 80 km por hora num poste, o choque equivale à energia dispersada a 80 km por hora. Dois carros baterem a 80 km por hora de frente equivale a bater no objeto fixo a 160 km por hora. Então, sempre que todos os veículos andem na mesma direção, mesmo que haja uma colisão traseira, o efeito danoso é menor, bem menor, né, do que você ter. E esse princípio se aplica a todos os veículos, inclusive bicicletas, né? Na percepção do ciclista, eu acho que quem anda na contramão é justamente por se sentir mais no controle, porque está vendo o carro vindo na contramão. Mas, como a gente falou, é uma percepção errada. Mas você, quando começou a usar a bicicleta assim no seu dia a dia, você acabava usando na contramão? Não, eu já comecei andando no mesmo sentido. Porque, na verdade, quando você está indo contra um carro, da percepção do motorista, porque eu também dirijo, você sempre tem a impressão que a bicicleta, por ser menor, é mais fácil para ela desviar, sabe? Então, eu tenho essa percepção dos dois lados. Para mim, é muito mais seguro andar no mesmo sentido dos carros. Porque o carro sabe que eu não estou enxergando ele quando eu estou de bicicleta, sabe? E a probabilidade dele encostar em mim é muito menor. E como foi citado também, se você está vindo na contramão, se um carro está saindo de uma garagem ou de uma rua qualquer, ele vai olhar só para o lado do fluxo dos veículos. Se vem uma bicicleta daqui e ele for saindo, o choque é praticamente inevitável. À noite, então, nem se fala. Você pedalar com aquele monte de luz na cara impossível, impossível, assim. Aí chegar em casa com dor de cabeça. Na opinião de vocês, qual é o principal problema no trânsito hoje em relação aos acidentes, a maior imprudência? O principal problema hoje são os cruzamentos, né? São os abusos nos cruzamentos. É sempre a tentativa de passar no sinal amarelo ou, por mais, às vezes, um cruzamento que não exista, de repente, uma sinalização, alguma sinalização é ineficiente. O condutor deveria ter ciência que deveria tomar um cuidado redobrado e não. É exatamente o contrário, né? Então, vamos aproveitar que aqui não tem sinalização para ultrapassar e cruzar essa via, né? Então, realmente é uma situação complicada. Lógico, nós temos algumas vias de grande fluxo, que como é a Marechal Floriano, que é uma via que hoje é campeã em número de acidentes, a Marechal Floriano, praticamente em todos os cruzamentos da Marechal Floriano. Mas realmente o grande problema... É a avenida que tem mais acidentes? A Marechal Floriano. Até mesmo pela sua extensão, né? Então, realmente acaba abrangendo uma grande quantidade de acidentes, né? Mas realmente o grande problema hoje são os cruzamentos. Né? É um abuso que ocorre tanto por parte de condutores de automóveis como por parte dos motociclistas, né? Celso, na sua opinião, qual que é o principal problema? Eu acho que o principal problema é comportamento. Vem antes, né? Vem antes. É básico. E comportamento está relacionado diretamente com educação. Volto a insistir, formação cidadã. Nós não temos mais isso. Eu não sei se são as aulas do SPB, Educação Moral e Cívica, que quando eu falo isso me chamam de saudoso, você é antigo. Mas eram momentos na nossa vida escolar, e nós aqui passamos por isso, talvez o Luiz não, o Luiz é mais jovem. Eu estudei. Nós somos jovens há mais tempo que o Luiz, né?
Eu não sei se é exatamente por isso, mas o fato é que nós temos um problema muito sério cultural no Brasil, que nós consideramos que o que é público não é de ninguém, ao invés da visão correta que o que é público é de todos, portanto é meu, portanto aquele direito que eu tenho tem uma outra face da moeda, é a minha responsabilidade. Então, por espírito de cidadão e de responsabilidade, as pessoas deveriam conhecer um pouquinho mais da legislação de trânsito. Pelo mesmo princípio, as escolas deveriam estar mais preocupadas em ensinar trânsito. O sistema de educação, isso é uma crítica geral, e é um problema que não é exclusivo do Brasil, o trânsito é um problema no mundo inteiro. As escolas se preocupam muito em fazer um aluno que só consegue tirar 7 em matemática, que ele melhore o desempenho e tire 8, 9, que ele chegue a 10. Aí a escola se sente feliz e o aluno morre atropelado quando está saindo da escola. Nós estamos preparando os cidadãos para quê mesmo? Esse questionamento, eu sei que eu estou sendo provocativo, mas é para nós pensarmos uma coisa que foi feita, que existe para facilitar a nossa vida. O trânsito foi feito para permitir que eu atravesse a cidade, saia lá da Tecnodata Educacional para vir aqui participar de um programa. Que maravilha, eu venho num automóvel. Olha que coisa, eu não sou tão corajoso que nem o Luiz, de deixar o meu automóvel na garagem para vir de bicicleta. Tomara que você contamine não só a nós, mas a todos, porque é muito mais saudável, ecologicamente defensável, enfim. Mas nós precisamos do trânsito. Não é justo que o trânsito ceife vidas. E quando nós falamos em educação, tem um ponto bem importante que a Maria Helena falou, que é o seguinte: uma das únicas oportunidades que o cidadão, no geral, tem para estudar trânsito é quando ele vai tirar a carteira de habilitação. Eu não sei se vocês se deram por conta disso, até porque os números não são muito divulgados, mas nós somos quase 200 milhões de habitantes no Brasil. Sabe quantas carteiras nacionais de habilitação existem ativas no Brasil? Algo em torno de 45 milhões. O que é 45 milhões no universo de 200 milhões? Quer dizer, a esmagadora maioria da população não dirige. Tem pessoas que jamais vão dirigir um automóvel. Entretanto, todos são usuários do trânsito. Nos papéis de ciclista, de passageiro, que também pode provocar um acidente, vai incomodar o motorista do ônibus lá, para ver o risco que está envolvido nisso. E são pedestres. E são ativos no trânsito. Acabei de dizer, e é verdade, uma travessia de rua sem prestar atenção pode ser o gerador de um acidente. Então, nós estamos muito concentrados na formação de condutores e estamos com concentração quase zero nos outros papéis do trânsito, do cidadão comum. E os próprios motoristas, né, Maria Helena, esquecem que eles também são pedestres. Eu não consigo entrar com o meu automóvel dentro da farmácia, dentro da minha casa. Tem um momento que eu tenho que estacionar e eu viro pedestre, naquele exato momento. E essa formação cidadã que o Celso se refere, nós percebemos isso, que os fatores inibidores de não se cometer uma infração não é a consciência, né, do coletivo, né? Se pensa no individual, no medo da multa, né? Não no entendimento do global, né? Do que eu estou fazendo. Então, prevalece o individual ou o interesse de grupos pequenos em detrimento da coletividade, do interesse comum. Então, é essa consciência cidadã que tem que ter. Nós estamos falando e nos preocupando com veículos, né, que é um percentual pequeno da população que os tem, né, e estamos esquecendo do cidadão que está a pé, está utilizando o transporte coletivo e não tem essa informação, ele não sabe como se comportar no trânsito. Se comporta com imprudência, talvez por ignorar, né, regras de circulação ou por não ter tido, né, realmente essa consciência de que eu também sou um causador, sou pedestre, mas também tenho minha parcela de culpa nesses acidentes todos. Né? Eu tenho aqui várias perguntas, comentários que eu já recebi aqui. No próximo bloco já vou começar a fazê-los. Mande a sua opinião, a sua sugestão de como melhorar o trânsito aí na sua cidade. Mande aqui para nós pelo 0800 643 7555. Ou por e-mail, o e-mail do programa que está aí, é o @rtve.pr.gov.br. Vou para um rápido intervalo e já volto.